12. Tem 2, mas não é 22, é 12, né? Gênesis 12. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Prestem bem atenção, né? Vamos ler a partir do verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentos, camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei por ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo quanto possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, ele, a sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía muito gado, fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. E aí, vamos parar agora para nós pensarmos um pouquinho no que estava acontecendo nessa ocasião, né? Nós lemos aqui no versículo 6, né? No versículo 8, desculpa, que Abraão chega a Betel, né? E ali ele edifica um altar, ali ele invoca o nome do Senhor. Mas depois ele deixa Betel e ele vai em direção ao Negueb. E nessa circunstância veio uma grande fome na terra. E parece que no Egito não havia muita fome, né? E Abraão então resolve descer para o Egito. E não é sem motivo que o verso 10 fala: desceu, pois, Abraão para o Egito para aí ficar. Então, na verdade, no coração de Abraão estava aquela disposição de descer para o Egito e ficar lá no Egito, né? Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o Egito é uma figura do mundo, né? E de fato, quando a gente lê aqui que Abraão desceu, ele desceu mesmo, né? Ele desceu não só, digamos, no sentido geográfico, mas ele desceu no sentido espiritual, porque ele deixou o lugar do altar e ele vai para o mundo, que é o Egito, né? Então isso foi um prejuízo muito grande na vida espiritual de Abraão. Ainda que na vida material ele adquiriu um pouco mais lá no Egito. Mas o que vale o material se o espiritual não está certo? O que tem valor na eternidade, irmãos, não é se você tem dinheiro,
não é se você tem casa bonita, não é se você tem carro bonito, não é se você tem muito conforto aqui. O que vale na eternidade é a sua vida espiritual. Não é? É isso importante para nós. O que vai levar, o que vai contar no dia de amanhã é a nossa fé, a nossa vida com Deus, a vida espiritual, não é a vida material. Não é? Então a gente olha para Abraão, e Abraão ele está agora descendo na vida espiritual, literalmente descendo para o Egito e descendo também na vida espiritual. E o primeiro grande erro que ele cometeu foi porque ele queria o favor dos egípcios. Né? E querendo o favor dos egípcios, ele mandou a sua esposa mentir. E mandando ela mentir, ele mentiu. Não é verdade? Porque de fato ele estava de acordo com a sua esposa e eles mentiram. Então ele mandou que ela mentisse com medo, né, de que os homens do Egito gostassem dela e matassem ele para ficar com ela. Né? Então ele ficou com um medo assim, e assim eles mentiram. Ela tinha que dizer que ela era irmã. Né? E se você vai estudar, analisar, de fato ela era meio irmã. Né? Mas um grande servo de Deus, ele disse meia verdade com a intenção de enganar, é uma grande mentira. Né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, não é verdade? Precisa tomar cuidado. Mas ele desceu, e agora nessa descida, a primeira circunstância é mentir. Irmãos, é muito triste, né, quando a gente desce para o mundo, né? Quando a nossa vida espiritual vai declinando, porque nós gostamos de coisas do mundo. Nós estamos indo lá para o Egito e não percebemos que nós estamos descendo, né? A nossa vida espiritual está em declínio, porque nós vamos para o mundo, e ali no mundo não tem ambiente para o cristão. Não é um ambiente de fortaleza espiritual, de crescimento, desenvolvimento espiritual. O mundo é uma derrota para a vida do cristão. E de fato, se a gente desce para o mundo, a gente vai mentir, a gente vai negar a fé, a gente vai falhar. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. E Abraão desceu lá para o Egito. Agora, uma das coisas que é muito interessante é que Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, de multidões como a areia da praia, como as estrelas do céu. E agora Deus não podia deixar esse servo, né, lá no Egito para enfrentar as peripécias que viriam sobre ele ali no mundo. Por isso, Faraó, que tinha pego a mulher dele, que de primeira instância era irmã, né? Era a irmã dele, bonita, então o Faraó já botou tudo lá, né? Como era a mulher. Mas Deus não deixou que as coisas prosseguissem assim. Então a casa de Faraó começou a sofrer, né? Por causa de Sarai, por causa de Abraão, né? Da mentira dele. Então, para proteger Abraão, Deus então mostra a Faraó que Faraó está errado em pegar Sarai, né? E o que acontece, ele acaba descobrindo então que Abraão mentiu, né? Eu acho isso triste demais, né? Já pensou, você vai fazer negócio com uma pessoa do mundo que é um descrente, né? E você fala, o meu carro, né? Como que o Carita fala, né? Meu carro é filé, né? Aí o motor tá bom, e tá tudo bom e tal, né? E ele pega o carro, compra o carro de você, daí um dia o carro funde, né? Tava bom nada, né? Você pregou aquela mentirinha para negociar, que tem muito por aí, né? Prega mentira, no mundo é assim, prega mentira para fazer um bom negócio. E aí o que acontece, né? A gente fica triste, fica aborrecido, né? Porque a gente mentiu, e a mentira
não é de Deus. Alguém sabe o que está escrito em João 8,44? Alguém pode ler para nós? Nosso diabo, que é nosso Pai, e queremos satisfazer-nos os desejos